Ora viva! Depois de ter abordado no episódio anterior os 6 níveis de competências digitais que estão previstos no referencial europeu das competências digitais para os professores do século XXI, o DigiCompEdu, nesta semana vou trazer aqui aquelas que são as 6 áreas de intervenção que são analisadas em cada uma dos níveis de competência. E por isso mesmo é importante entender que para desenvolver competências digitais não estamos a falar apenas daquelas que são as funções habituais do professor em sala de aula, ou daquelas que são as competências ao nível da produção de recursos educativos. Existem outras áreas que são importantes entender e que contribuem naturalmente para aquilo que são os níveis de competências digitais em termos médios. É disso que vos vou falar no episódio de hoje. Vamos para o ecrã para perceber um pouco destas 6 áreas de intervenção. Ora bem, então neste processo todo é importante entender este referencial, o DigiCompEdu, que estabelece aqui um percurso que cada professor pode estabelecer em termos de formação e de aprendizagem ao nível das competências digitais, para que consiga transitar de nível em cada uma das áreas. E para entender bem este documento é preciso entender que existem 6 áreas principais em que cada uma delas tem um conjunto diverso de competências que vai desde o nível de recém-chegado até ao nível de inovador. Então, para começar, é importante entender que uma das áreas de importância neste referencial é o envolvimento profissional. E a este nível, o DigiCompEdu apresenta um conjunto de soluções e iniciativas que podem melhorar as competências dos professores ao nível da comunicação institucional, ao nível daquilo que é o trabalho colaborativo entre os professores, também ao nível da prática reflexiva e especialmente ao nível do desenvolvimento profissional contínuo no formato digital. É importante que os professores desenvolvam competências para que possam ter acesso à informação digital de uma forma mais consistente e mais profícua. Depois existe uma segunda área que tem a ver com os recursos educativos digitais. E aqui é importante entender que os professores devem desenvolver e melhorar as competências de seleção de recursos educativos já existentes nas várias plataformas online, também na criação e modificação destes recursos educativos e, por último, ao nível da gestão, da partilha e da proteção destes recursos educativos quando colocados no ambiente digital. Ao nível da área do ensino e aprendizagem, é importante entender que nós, com base nas competências digitais ao nível dos recursos e com o conhecimento de novas metodologias, principalmente com metodologias ativas, podemos, de alguma forma, melhorar aquilo que é o processo de aprendizagem dos alunos. Nós devemos sempre estar disponíveis para poder alterar e modificar algumas das nossas estratégias para que os nossos alunos possam aprender mais e melhor. Ao nível da avaliação, o referencial também traz um conjunto de instruções e de indicações em relação às melhorias das nossas estratégias de avaliação no processo de ensino e aprendizagem, de que de alguma forma seja possível conseguir analisar as evidências e o resultado da aplicação, por exemplo, dos nossos recursos educativos e também ao nível daquilo que é o feedback e orientação dos nossos alunos no seu processo de aprendizagem. A quinta área está relacionada com a capacitação dos aprendentes e a este nível é importante entender que devemos desenvolver algumas estratégias para envolver ativamente os nossos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Devemos criar condições para que todos possam ter acesso à informação de uma forma mais ou menos diferenciada e encontrar algumas funcionalidades que permitam personalizar estes percursos de aprendizagem de acordo com aquilo que são as competências e o nível de cada um dos nossos alunos. Em último lugar, está a promoção das competências digitais nos aprendentes. Isto quer dizer que nós devemos sempre ter todo o nosso processo organizado, de maneira a que tudo aquilo que nós fazemos com as aplicações permitam desenvolver competências e aprendizagens nos alunos, mas também ter sempre em linha de conta que os nossos alunos deverão também desenvolver competências digitais. E para isso, nós devemos criar algum tipo de atividades onde os alunos tenham contacto com aplicações diferenciadas. E a este nível, um dos pontos muito importantes, no meu ponto de vista, é que os conselhos de turma têm que funcionar de forma bastante articulada para evitar a utilização excessiva destes recursos digitais. Por exemplo, num conselho de turma que tenha 10 professores, se cada um deles decidir utilizar no ano letivo 5 aplicações, aqueles alunos vão ter um contacto com 50 aplicações diferenciadas. Isto quer dizer que cada um destes alunos vai ter uma curva de aprendizagem ao nível digital muito elevada e que se calhar não será muito funcional. Portanto, a gestão articulada destas competências digitais no conselho de turma é, sem dúvida, muito importante. Neste esquema que é retirado deste referencial europeu, é fácil entender que estas 6 áreas se interrelacionam, que há algumas que estão relacionadas com aquilo que são as competências profissionais dos professores e educadores, outras que estão relacionadas com as competências pedagógicas e a utilização das competências digitais interligadas com esta área pedagógica é de extrema importância. E aqui envolve também aquilo que são as competências dos alunos e a capacitação dos alunos.
E depois teremos as competências dos aprendentes. E estas competências digitais dos aprendentes são áreas específicas que devem ser trabalhadas também com os nossos alunos. E envolvem não só as competências digitais, como outras competências transversais que também são importantes em todo este processo, que de alguma forma se relacionam com aquilo que é o perfil do aluno à saída do secundário. Portanto, é com base nestas 6 áreas que nós temos o nível de competências digitais. É importante entender que provavelmente em algumas destas áreas nós temos um nível mais elevado, noutras num nível mais baixo. O importante é que podemos, com base neste referencial, criar o nosso percurso para perceber em quais áreas nós devemos desenvolver competências de uma forma mais consistente do que noutras. E isto quer dizer que, se nós entendemos que devemos passar para um nível de especialista ou de líder, nós temos algumas instruções neste referencial que nos ajudarão a fazer o percurso de forma sustentada. Na Academia Digital Educatec nós abordamos muito a área das aplicações, naturalmente que ela é contextualizada com tudo aquilo que são as áreas previstas neste referencial. E por isso mesmo, algumas das competências que têm que ser desenvolvidas implicam o conhecimento e a utilização de algumas aplicações que poderão ser, em contextos diferenciados, utilizadas de uma forma bem mais consistente e não apenas como mais uma ferramenta que estamos a utilizar num determinado momento. Muito obrigado por assistir a este vídeo e até ao próximo episódio.